Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores conselheiros, membros da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento de setembro de 2020 e agora já tratando dos processos da tarde do dia 3 de setembro, tudo isso por conta do que nos faculta a nova redação do artigo 11 da Portaria CARF 17296, redação esta dada pela Portaria CARF 18.077/2020. A turma está completa com seus membros titulares, conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Dando início aos trabalhos desta última sessão da reunião de setembro de 2020, nós vamos começar pelo processo número 215, com a ressalva de que todos os processos anteriormente pautados foram julgados regularmente. O processo 215 é um processo de relatoria do conselheiro Sávio Salomão, do contribuinte Eugênio Roberto Maia. Trata de imposto sobre a renda da pessoa física. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Obrigado, presidente. Bom, esse caso aqui tem por objeto os anos calendário 2003 2004, né? O lançamento foi constituído em decorrência da omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial descoberto e glosa de deduções de instrução com dependentes pleiteadas indevidamente. E aí eu já vou indo, o tempo de verificação encontra-se juntado às folhas 110 e 111. Posteriormente, a autoridade reintimou, isso eu já vou passando um pouco, porque, como vocês observam aí, eu sempre até detenho mais um tempinho, uma atenção a todos os termos aí da verificação fiscal e acabo me alongando demais, né? E aí eu já peço permissão aí para começar desse parágrafo aqui posteriormente, tá? Posteriormente, a autoridade reintimou o contribuinte a apresentar o balanço patrimonial anual de 31 de dezembro de 2003, razão da conta lucros e dividendos, lançamentos contábeis e a comprovação da efetiva entrega do respectivo numerário, uma vez que constava em sua declaração, como rendimentos isentos e não tributáveis, do ano calendário 2002, o valor, eu acho que eu me equivoquei aqui, 2002, o valor de 50 mil reais a título de lucros e dividendos recebidos da empresa Paradigma Consultoria e Participações Limitadas, inscrito no CNPJ tal. Em manifestação datada de 16 de 10 de 2008, o contribuinte juntou comprovantes de lançamentos contábeis relativos à distribuição de lucros do ano calendário 2003, mas acabou não comprovando, por meio de documentação hábil e idônea, tais como cópias de cheques, TEDs, etc., a efetividade da entrega do numerário. Com base nas declarações de rendimentos e a partir da análise dos documentos apresentados, a fiscalização entendeu por emitir o termo de intimação fiscal de folhas 63, por meio do qual submeteu o contribuinte a analisar, conferir, corrigir ou complementar com datas e valores o demonstrativo de variação patrimonial fluxo de caixa financeiro constante às folhas 64 a 85. O contribuinte não apresentou quaisquer manifestações, e aí, tendo em vista que o contribuinte não comprovou a efetividade da entrega dos valores correspondentes aos lucros e dividendos recebidos da empresa Paradigma, a autoridade entendeu ainda por elaborar um novo fluxo de caixa patrimonial para que o contribuinte pudesse conferi-lo, corrigi-lo
ou complementá-lo. Esse novo fluxo aí consta as folhas 87 e 107. Mais uma vez, o contribuinte acabou não apresentando quaisquer esclarecimentos que pudessem modificar o referido demonstrativo, de modo que, em conclusão, a autoridade tanto procedeu com a glosa de despesas do dependente Rodrigo Penesse Maia, uma vez que nos anos calendários 2003 e 2004 o dependente havia apresentado a declaração de imposto de renda em separado, como também concluiu pela omissão de rendimentos caracterizada a partir do acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses de fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro do ano calendário de 2013, e nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro do ano de 2004. Até para situar um pouco vocês, ele fala que esse acréscimo patrimonial aqui estaria lastreado nessa distribuição de lucros e de dividendos no valor de R$50 mil, tá? E como a gente vai ver posteriormente, não é bem isso que acontece, até porque se a gente for analisar aqui, verificar o que a fiscalização considerou como acréscimo patrimonial a descoberto, o montante considerado é muito, muito além desses R$50 mil. O contribuinte foi devidamente intimado da notificação, apresentou impugnação de folhas 129 e 139, e os autos foram encaminhados para apreciação da impugnação. O acórdão encontra-se juntado às folhas 156 e 163, né? A DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente. Na sequência, o contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de primeira instância e entendeu por apresentar recurso voluntário de folhas 181 a 191. O recurso foi protocolado dentro do prazo legal e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Daí porque eu estou conhecendo e passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias. Vamos lá. Primeira alegação, da inexistência de omissão de rendimentos, conversão do julgamento em diligência, que a acusação de omissão de rendimentos não deve prosperar, uma vez que o recorrente possui receita isenta de tributação que lastreia as despesas com cartões de crédito e as aplicações, sendo que a fiscalização não levou em consideração a receita no montante de R$50 mil oriunda da distribuição de lucros da Paradigma Consultoria, devendo-se ainda destacar que o artigo 10 da Lei 9.249/95 dispõe que os lucros e dividendos não integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário. Basicamente é isso aqui, que a variação patrimonial encontra lastro na distribuição do lucros, nesse montante de R$50 mil, que, dadas as circunstâncias do caso concreto, os indícios trazidos aos autos no intuito de demonstrar a ausência de omissão de rendimentos devem ser esclarecidos em obediência ao princípio da verdade material, sendo que o indeferimento da conversão do julgamento em diligência na espécie implicará em cerceamento do direito de defesa, ou seja, o contribuinte está mais ou menos querendo que nós que produzamos prova em prol dele, né? Segunda alegação, que diz respeito à questão da dedução indevida, que o entendimento da autoridade julgadora de primeira instância, no que diz com as deduções das despesas com o dependente Rodrigo Penesse, não procede, porquanto tal entendimento baseia-se em atos normativos, que o RI não veda a dedução com dependentes nas hipóteses em que tais dependentes apresentam declaração de ajuste em separado. Então, nós temos dois pontos. A questão da distribuição dos lucros, no valor de R$50 mil, que o recorrente dispõe aqui que esse montante lastreia toda a evolução patrimonial, e essa outra questão da dedução com o dependente, tá? Que a Receita acabou glosando. Questão da omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial descoberta e da ausência de elementos probatórios que pudessem justificá-la. Venho aqui fazendo aquele apanhado, 43, do CTN, venho invocando aqui a Lei 77.1388 para dispor que constitui rendimento bruto todo produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, os alimentos, pensões e ainda os proventes de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não os correspondentes aos rendimentos declarados. Venho dispondo aqui que o artigo 55 do RI 99, inciso 13, dispõe que as quantias correspondentes ao acréscimo devem ser tributadas e tal. Venho dispondo aqui que essa questão dos lucros e dividendos realmente é tratada como valores que não devem integrar a base de cálculo do imposto de renda, né? Essas previsões encontram-se em amparo no artigo 10 da Lei 9.249/95 e no próprio Decreto 3.099. E aí eu venho dizendo, como a tributação dos lucros e dividendos não é tributada na pessoa física, a comprovação de sua existência para que possa ser aceita como justificativa do acréscimo patrimonial torna-se de todo irrelevante. A comprovação de sua existência para que possa ser aceita como relevante, de modo que os lucros e dividendos distribuídos apenas podem ser considerados no fluxo mensal da apuração do acréscimo patrimonial descoberto e como origem dos valores utilizados nos dispêndios efetuados pelo contribuinte, se e somente se, além de constarem na contabilidade da empresa, houver a comprovação da transferência de tais valores na contabilidade da empresa para a conta, que é a questão do fluxo, tá? Mas aí, eu até já antecipo para vocês que eu fiquei um pouco na dúvida em relação a essa questão da comprovação do fluxo nesses termos aqui, nesse ponto, nesse contexto aqui de distribuição de lucros, né? E tem até a jurisprudência do CARF que corrobora essa minha dúvida aí, tá? No meu entendimento, esse é o ponto crucial que deve ser analisado no presente caso, ou, em outras palavras, pode-se afirmar com precisão que a controvérsia do caso, em concreto, gira em torno da efetiva comprovação da transferência do numerário da empresa para com a pessoa do recorrente a título de distribuição de lucros e dividendos. E aí venho dizendo aqui, o artigo 16 dispõe que o contribuinte deve já juntar toda a documentação desde a impugnação. Venho dizendo que o próprio artigo 16, parágrafo 4º, dispõe sobre uma relatividade dessa norma, né? Flexibiliza, dando uma oportunidade do contribuinte juntar documentos posteriormente, se tratar de uma das hipóteses ali previstas e tal. Aí eu estou falando aqui, na hipótese dos autos, é de se reconhecer que o recorrente em nenhum momento colacionou aos autos, no caso concreto, colacionou aos autos elementos probatórios hábeis que comprovassem que a suposta distribuição de lucros e dividendos, da paradigma no montante de 50 mil, teria ocorrido efetivamente, que tal montante justificaria a variação patrimonial descoberta, sendo que o recorrente poderia ter juntado aos autos cópias de cheques, documentos de transferência bancária eletrônicas e outros documentos bancários com correspondência de dados e valores a partir dos quais comprovassem restasse comprovado efetivamente a saída do numerário da empresa para o patrimônio do beneficiário. E aí, como eu falei para vocês, eu fiquei na dúvida nesse ponto aqui, da questão dessa comprovação do fluxo de caixa, porque tem jurisprudência do CARF no outro sentido, né? Então, não sei se esse ponto aqui, em específico, da comprovação do fluxo de caixa, realmente teria guarida aqui nesse nosso contexto. Mas, no final das contas, o que eu disponho aqui para vocês é que os 50 mil não lastreariam o acréscimo patrimonial descoberto, porque, como eu falei anteriormente, a Receita apurou aqui um acréscimo muito além, né? Enfim, o termo de reitimação fiscal, observe-se que, de acordo com o termo de reitimação fiscal de folha tal, a autoridade solicitou que o recorrente comprovasse a efetividade da entrega do numerário, uma vez que constava em sua declaração como rendimentos isentos e não tributáveis o valor de 50 mil. Sendo que, em resposta, o recorrente juntou aos autos comprovantes e lançamentos contábeis relativos à respectiva distribuição de lucros, mas acabou não comprovando, por meio de documentação hábil e idônea, a efetiva entrega do numerário. E aí vem desponto nesse sentido. Venho falando aqui que o artigo 29 do Decreto 7235 permite que, enquanto julgadores, possamos converter o julgamento em diligência, quando, por livre convencimento, a gente
entenda que as provas devam ser esclarecidas, enfim, eu estou falando aqui que realmente o conjunto probatório constante dos autos, porque ele falou aqui, os julgadores devem converter o julgamento em diligência para comprovar que realmente esse acréscimo patrimonial decorre desses 50 mil. Aí eu estou falando desses 50 mil. E aí eu estou dispondo nesse sentido, de que não, que o conjunto probatório é bastante robusto, tal, que o fato de não estar convertendo o julgamento em diligência não significaria cerceamento do direito de defesa, que a autoridade julgadora tem todo o livre-arbítrio, vamos dizer assim, né, de entender pela suficiência do conjunto probatório, mais ou menos nesse sentido. E aí eu estou concluindo aqui que essa questão dos 50 mil são desprovidas de comprovação e, portanto, não devem ser acolhidas essas alegações dos 50 mil. Aí eu até botei aqui em vermelho, vocês podem observar, a jurisprudência do CAF. De certo que é uma jurisprudência de 2011, 2012, tal, que dispõe nesse sentido que não há qualquer exigência na legislação para que distribuição de lucros somente seja reconhecida se provada a efetiva transferência dos recursos. Enfim, basicamente isso. Então, nesse ponto, eu estou com essa pequena dúvida aí, mas no final das contas, eu, nesse ponto, não negaria provimento, até porque os 50 mil não lastrearia o acréscimo patrimonial descoberto. Se eu enveredar por essa questão de que a falta da comprovação do numerário, né, do fluxo aí da distribuição do lucro fosse relevante, enfim. O outro ponto é das despesas com dependentes, né, que o contribuinte dispõe que, ainda que o dependente Rodrigo Penesse Maia tenha oferecido declaração em separado, isso aí não seria suficiente para descaracterizá-lo como dependente. E aí eu venho fazendo uma apanhada aqui da legislação do Rio e tal, venho dizendo aqui que os dependentes podem recolher, de acordo com o seu nome e de acordo com o seu próprio CPF, venho dizendo que, por opção, podem recolher em conjunto com os seus tutores, pais e etc. Tal. Venho passando aqui toda essa transcrição aí de dispositivos normativos são nesse sentido, tá? Instrução normativa, tal. A DRJ tinha mencionado essa obrigatoriedade do dependente de ter apresentado a declaração, né? Porque o dependente, à época, era possuidor de bens numa importância acima de R$80 mil, e aí eu venho aqui, né? Na hipótese dos autos, note-se que o senhor Rodrigo, filho do recorrente, então menor, estava obrigado a apresentar declarações de ajuste, anos calendário 2003 e 2004, uma vez que possuía bens em valor superior a R$80 mil, de modo que estaria dispensado de fazê-lo em seu respectivo nome e CPS se constasse como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física na qual fossem informados seus rendimentos, bens e direitos. O fato é que a autoridade fiscal constatou que o senhor Rodrigo havia apresentado declarações de imposto em separado nos anos calendários 2003 e 2004, conforme se pode observar do trecho abaixo transcrito. Como bem destacou a autoridade lançadora, o senhor Rodrigo apresentou declarações em seu próprio nome e CPF nos anos calendários 2003 e 2004, e por isso mesmo não há como considerá-lo não há razão para considerá-lo como dependente, já que nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º do RI, apenas quando os menores e outros incapazes apresentam opcionalmente declaração em conjunto com qualquer um dos pais é que poderão ser considerados como dependentes, como tais. A própria jurisprudência do CAF corrobora essa linha de entendimento, né? A jurisprudência mais recente também. Então, nessa questão aqui dos dependentes, eu realmente concluo que as deduções foram feitas indevidamente, até porque o senhor Rodrigo apresentou declaração em seu próprio nome, e por isso mesmo não poderia ser considerado como dependente, né? Então, no final das contas aqui, presidente, eu estou negando,
conhecendo do recurso e negando provimento. Primeiro, aquela questão dos 50 mil, que foi objeto de distribuição de lucros, pelo menos que o contribuinte afirma nesse sentido, e aí tem aquela questãozinha da minha dúvida da comprovação do fluxo de caixa, em contraponto com alguns acórdãos do CAF, né? Mas que no final das contas, os 50 mil não lastreariam o acréscimo patrimonial, e tem essa questão dos dependentes. Eu estou considerando o senhor Rodrigo não como dependente por ter apresentado declaração em separado nos anos calendários 2003 e 2004. Então, meu voto é nesse sentido. Senhores, considerações, conselheiro relator, votando por negar provimento ao recurso voluntário. Sávio, eu acho, com relação a essa questão que você pontuou, que trabalhou ainda assim com a dúvida, embora manifestando seu entendimento no sentido, mas ficou com uma dúvida sobre a necessidade dessa evidenciação do fluxo financeiro, eu acho até que a gente poderia não exigir, mas o que a gente está vendo é que o contribuinte é sócio, que ele recebe lucros da empresa, ele alega que recebeu, e todo o procedimento está falando assim, olha, você precisa demonstrar esse fluxo, demonstrar que recebeu, e aí se ele não demonstra, nós vamos fazer o quê? Ele está simplesmente falando assim, não seria tão fácil falar assim, olha, esse dinheiro está aqui, eu recebi, né, o cheque foi emitido, eu tive que ir lá, saquei, depositei na minha conta, né? Como é um valor que naturalmente a empresa não ia falar para ele assim, passa ali que tem um envelopezinho para tudo de 50 ali, ele botar no bolso e sair gastando, mas eu concordo com você, com o seu posicionamento final manifestado no voto. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Presidente, e se no caso tivesse um informe de rendimentos e tivesse declarado que era, lógico, o lançamento não seria esse, mas se tivesse o informe de rendimentos da PJ constando isso, acho que seria mais viável, assim, a prova, né? Seria uma coisa a mais, né? Mas ainda assim, tu imagina que no curso da fiscalização, se a fiscalização entende que tem alguma coisa ali que ela precisa verificar, e ela pede para ele falar, me demonstra quando que entrou esse valor aqui na tua conta, e o contribuinte não consegue fazer, é difícil o contribuinte fazer isso, né? Perfeito. Tem a questão também que a empresa é dele, ele pode emitir em qualquer momento, né? Então, a gente já bateu bastante esse ponto aí, e a forma mesmo de provar seria efetivo o repasse do recurso, né? Porque esse comprovante de rendimentos ele pode emitir em qualquer momento. E aqui nesses casos aqui, o ônus é do contribuinte, né? Que ele que tem que demonstrar que, né, ele tinha... Pode requerer isso dele, é uma informação que a fiscalização pode requerer, ela está requerendo e ele não está dando, ele está travou um pouquinho antes, né? Faltava tão pouquinho, mas de todo modo, o reflexo, quando você diz que não cobre a evolução patrimonial, não cobre ela toda, não cobre ela nada, sabe? Porque, por exemplo, esse crédito poderia ser de um período posterior ao período em que foi apurada a omissão de descoberta, e, portanto, não cobriria nada. Como pode ser anterior, e aí ela poderia, talvez, cobrir pelo menos uma parte. Presidente, deixa eu até verificar isso aqui. Eu acho que é só 2003, viu? É 2003. Ele fala 2003, mas... Não, é 2003 e 2004. Sim, mas eu acho que os documentos... Os lucros, de 2003. Tem esse ponto aí também, né? E, além disso, é por isso que é importante ele trazer quando entrou, porque como uma planilha de fluxo financeiro dessa é feita mensal, se ele recebesse, deixa eu ver 2003 aqui, se ele recebesse em dezembro, ele ia estar cobrindo só 4 mil. Pois foi o que descoberto. Não está na folha 57 e a distribuição que está aqui é janeiro, junho, setembro e dezembro. 5, 10, 15 e 20, que totaliza 50 mil. Então, são vários meses de 2003 aqui. Pois é. Eu teria que trazer quando entrou, a importância é muito por causa disso, né? Porque se entrou tudo em dezembro, vai lembrar muito pouco aqui, 4 mil, enquanto a maioria está antes, óbvio, né?
E aí tem esse ponto, né, Rodrigo, também, os 50 mil, eu só estou aqui tentando achar qual foi a variação patrimonial descoberta aqui, quanto foi que a receita, mas eu já tinha visto aqui que num mês era 170 mil, no outro Então mês... tá aqui, folha 88. 88 e 89, a demonstração. Cadê o termo? 110. Ó, aqui no próprio auto de infração, 28.2, valor 34 mil, 30 do 4, 5 mil, 31, 12 mil, 10 mil, 44, 12, 10, 17, enfim. Então, né? Senhores, esse é só mais um motivo, né, para que a gente pudesse até apontar o momento em que esse valor, eventualmente, o reflexo que ele teria nessa apuração, daí decorreria ainda mais a necessidade de evidenciar o momento que ele recebe, né. Então, podemos ir ao voto. Daniel, como vota? Conselheiro relator negando o provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente, relator. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Guarita? Eu também acompanho o relator. Douglas? Também acompanho o relator, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado para o processo 215 é: acordo aos membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 216 da pauta, contribuinte Hugo Enéas Salomone, filho, processo final 2006-01, relatoria do Francisco Nogueira Guarita. Conselheiro Francisco, por favor, fique à vontade. Está sem som, Guarita. Perdão. O processo, igualmente aos demais, trata-se, na data de hoje, trata-se de imposto de renda pessoa física. Contra o contribuinte em questão, foi lavrado o auto de infração às folhas tais com o lançamento de imposto de renda relativo ao ano calendário 2003, no valor de R$ 86.561,04, e multa proporcional e demais acréscimos legais. Conforme a definição dos fatos e quadrinho legal, o procedimento teve origem na apuração da seguinte infração: acréscimo patrimonial descoberto proveniente de omissão de rendimento, tendo em vista a variação patrimonial descoberta em que se verificou excesso de aplicações sobre origens não respaldado por rendimento declarado ou comprovado ante demonstrativo mensal de evolução patrimonial e financeira. Em sua impugnação, o contribuinte usou como argumento o seguinte: que a avaliação patrimonial descoberta no valor de 86.000, no 2003, verificada pela fiscalização, decorreu de erro de fato no preenchimento da declaração de ajuda, pois o impugnante recebeu durante o ano, a título de transferência de recursos de seu genitor, o valor de R$ 400.000, lançado corretamente no quadro de rendimento isento não tributável, de acordo com o que determina as instruções de preenchimento da Receita Federal. No entanto, indevidamente, lançou na coluna situação em 31/12/2003 o valor de R$ 335.000. Certo? O exposto está demonstrado, uma vez que a movimentação bancária do contribuinte mostra saldo para os pagamentos efetuados na despesa de cartão de crédito, coerente com a doação recebida. Em sua decisão, o órgão de primeira instância decidiu que não assiste razão ao recorrente, o contribuinte, de acordo com a seguinte emenda: são tributáveis os valores relativos aos créditos patrimoniais quando não justificado pelo rendimento tributável, isento ou não tributável, tributário exclusivamente da fonte ou objeto de tributação exclusiva, definitiva. Com relação à doação e comprovação, a alegação de existência de doação ou de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário doado ou emprestado. Por ser efetivo e atender os demais requisitos 5/62, com isso o recurso. Através de uma visão panorâmica do recurso do contribuinte, apesar de ser mais extenso e detalhado que a impugnação, percebe-se que o mesmo, de um modo geral, igualmente a impugnação, além de genérico, limitou a fazer afirmações sobre os atos outrora praticados. No entanto, se apresentar elementos de provas capazes de rebater a autuação.
Travou. ruim, né? Conselheiro Guarita, aparentemente você travou aí. Ai, meu Deus. Vamos ver a gerência qualidade para relembrar todo mundo aí para ver se tá bom a qualidade de vídeo. Né? Senhores, a qualidade. Continua gravado? Estamos te ouvindo agora, mas romper um pedacinho aí, por favor. Eu vou voltar então um pouco. Viu? Você estava tratando do recurso, né? Fez uma visão panorâmica do recurso e que apresentava algum caráter genérico. Certo. No entanto, se apresentar elementos de prova capaz de rebater a autuação e os argumentos levantados por ocasião dessa hora de corrida, mencionando também decisões administrativas anteriores desse Conselho, que, segundo o mesmo, estariam alinhadas com o seu entendimento. No direito, o recorrente, resumidamente, demonstra as suas razões de recurso conforme os trechos iniciais a seguir apresentados. Para o delírio da presente controvérsia, a discussão que deverá se seguir se esclarece a dois temas: a exigência necessária à comprovação da doação entre pai e filho, bem como o vício da autuação por afronta aos princípios da verdade material, tendo em vista a soma de dados do procedimento realizado com base em presunção. Portanto, tem que a empresa recorrente enquanto proceder basicamente as seguintes alegações: das exigências necessárias à comprovação de doação entre pai e filho, no caso da dispensa de maior formalidade da jurisprudência administrativa. Conforme demonstrado nos autos, além, no caso ele argumenta, conforme demonstrado nos autos, além da relação de pai e filho existente entre doador e donatário, ambos trabalham junto há mais de 30 anos e são sócios da mesma pessoa jurídica desde 2004, exercendo, portanto, suas atividades comerciais mediante a união de esforço, unibere chamada Effect Societatis. É inegável, assim, o alto grau de confiança existente entre o recorrente, donatário e seu pai, doador. O princípio da verdade material, da demonstração da origem do regime considerado omitido e da quebra, no caso facilitada, da presunção relativa. Ainda que se exija maior formalidade para que a doação declarada pelo recorrente em sua DPF 2004 seja considerada, não há como negar, levando-se em conta o conjunto de fatos probatórios constando os autos, que o levantamento, ou hora impugnado, realizado com base em presunção relativa e omissão de receita, não tem validades. De antemão, vale lembrar que então, para os devidos fins, assinada pelo senhor Hugo Zené Salomone, que é o pai do genitor do recorrente, como único elemento de prova apresentado de forma extemporânea, que assinou depois por ocasião do recurso, pelo recorrente folhador 27, não é suficiente para comprovar o legado no sentido de a autuação. Em relação ao surgimento de que a autuação não atendeu aos princípios constitucionais e aos princípios da verdade material, tem-se que o relator da decisão atacada, nesse tema, faz uma informação de parte da legislação reguladora do processo administrativo relacionada à matéria em questão, passando a descrever em seguida os principais procedimentos utilizados pela fiscalização, apresentando inclusive o motivo que levar à não aceitação dos elementos de prova apresentados. Por conta disso, tem-se por desarrazoável recorrente ao suscitar anulidades elencadas pelo não atendimento aos princípios constitucionais. Ao suscitar o princípio da verdade material, o recorrente aduz que, ainda que exija maior formalidade para que a doação declarada pelo recorrente em sua DIF 2004 seja considerada, não há como negar, levando em conta o conjunto de fatos probatórios constante dos autos, que o lançamento, ora impugnado, realizado com base em sua presunção relativa à omissão de receita, não tem validade. Analisando o relatório de fiscalização, percebe-se que a fiscalização, diante da evidência de que havia excesso de aplicação sobre a origem de recurso do contribuinte, intima-o a apresentar elementos que refutassem as evidências apresentadas. O recorrente, ao apresentar elementos para afastar os riscos presentes na presunção legal de omissão de rendimento, apresenta elementos frágeis que não afartariam a referida presunção legal. Sobre o tema, verdade material real, pela presença de ensinamento a título informativo, vale a pena trazer esse processo trecho de voto do acordo da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado 18 de dezembro de 2018, conforme a transcrição a seguir apresentada com adaptações. Não lerei porque já de conhecimento sedimentar da turma esse voto. Aí, nada desse voto, até esse ponto importante, vale a pena lembrar. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro ao que não é, ou que negue a verdade aquilo que é. Por um procedimento administrativo, independente do que haja sido aportado usado pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade material. Paulo César Berto Bonilha ressalta que o julgador administrativo não está restrito às provas e à
verdade formal, constante no processo das provas apresentadas pelo contribuinte. Segundo ele, outras provas e elementos do conhecimento público ou que estejam por educação pública podem ser levantadas em conta para a descoberta da verdade. Uma vez tendo a visão do que vinha a ser verdade material e formal, debruçando sobre os motivos da autuação, como também sobre os argumentos utilizados no acordo recorrido que confirmam a autuação, confrontando com os argumentos do recorrente no sentido de abuso de material, percebe que, de fato, o recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de apresentar os motivos que levaram à autuação. Por isso mesmo, em vez de apresentar novos elementos de prova que viessem a demonstrar a verdade real ou material, limita-se a repisar os elementos anteriormente apresentados, além de apresentar uma declaração de seu reitor, sem nenhuma formalidade ou elemento mais contundente que viesse a confirmar o alegado. Como bem decidido pela decisão recorrida, em relação à doação do genitor para o filho, caberia ao recorrente apresentar outros elementos que confirmassem a doação do pai para o filho, como, por exemplo, a comprovação de que os recursos saíram da conta ou patrimônio do doador, e que o mesmo chegará à conta do recorrente. Além do mais, conforme bem lembrado pela decisão recorrida, o valor declarado na declaração anual de rendimento do contribuinte prova a declaração. No entanto, não prova o declarado, cabendo ao contribuinte, uma vez sendo acionado a comprová-lo, apresentar elementos que comprovem o alegado, pois não existe maior formalidade atípica da relação de confiança entre familiares. Porém, esta faculdade não pode ser oposta às relações tributárias entre o contribuinte e o fisco. Concluo pelo conhecimento do recurso para o mérito negar-lhe o provimento. Senhores, considerações, mais um caso desse que a gente acabou de discutir, em que o contribuinte alega que recebeu uma doação agora do pai. Esse aqui não tem nenhum tema relacionado aí a impostos de transmissão, causa-morte e doação, mas da mesma forma está comprovado apenas com uma declaração apresentada posteriormente do doador, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Senhores, então, partimos para o voto. Como vota o conselheiro Daniel, o conselheiro relator, negando o provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Conselheira Débora. Acompanho. Conselheiro Sávio. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim o resultado para o processo 216 acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Jorge Kazuyuki Kobayashi. Processo final 2006-62. Alguém se manifesta aí pelo impedimento, Douglas? Brincadeiras à parte, seguimos aqui com o 217, então, seu Jorge Kazuyuki Kobayashi, também de relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, a quem passo a palavra para a leitura do seu relatório e voto. Senhor conselheiro, por favor. Áudio, Guarita. Ainda bem que o contribuinte já falou o nome do contribuinte, porque eu não conseguiria soletrar. Também trata de imposto de renda pessoa física, também relacionada à classe patrimonial descoberta. Quanto o contribuinte acima qualificado foi lavado em 27 de novembro de 2006, o auto fração tal relativo a imposto de renda pessoa física, devido por acréscimo patrimonial descoberto, variação patrimonial descoberta referente ao excesso de aplicações sobre a lei, não respaldado por rendimento declarado e comprovado, conforme relatado no TVF, a página 170 seguinte. Os valores apurados correspondem ao exercício de 2004, ano calendário 2003, constituindo-se em crédito tributário um montante de 190.717,38, dos quais 89.639,68 correspondem a imposto e os demais valores a multas de juros de mora. Em sua decisão, o órgão julgador de primeira instância decidiu que não assiste razão
ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Acréscimo patrimonial descoberto. O acréscimo patrimonial não justificado pelo rendimento tributável, não tributável ou isento e tributável exclusivamente na fonte, caracterizando a omissão de rendimento, é evidenciado pela análise em que se coteja as aplicações realizadas com recursos disponíveis no meio período, só é elegível mediante a apresentação de documento hábil que não deixe margem à dúvida. Acréscimo patrimonial descoberto, dispêndio não é explorado por rendimento declarado, aplicações por cartão de crédito. Constitui-se acréscimo patrimonial descoberto sujeito ao imposto de renda, pessoa física e a multa de ofício. Quando ele dispende o cartão de crédito que ele não declara e nem comprova a origem. O valor do dispêndio por compra de bens e serviços pago por cartão de crédito sem o respaldo de rendimento declarado, no caso, e a presunção da prova, invocando uma presunção legal, a autoridade lançadora exige de provar, no caso concreto, a sua ocorrência, transferindo da prova ao contribuinte. Somente a presunção de prova ápice idônea podem refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Voto por ser tempestivo e atender a demais requisitos do decreto 7235, eu conheço o recurso. Apesar de não constar o processo AR de ciência ao acordo recorrido, considerando que a admissão do aviso de ciência ao acordo de C289 se data próxima da propagação do recurso voluntário, 26 de 2010, e também o fato de que não houve questionamento sobre a tempestividade, nem pelo contribuinte e nem pela unidade de origem, considero presumidamente o referido recurso seja tempestivo. Então, por ser tempestivo, por ser tempestivo e atender mais repercussão de necessidade, reconhecido o recurso voluntário. O recorrente, de uma forma bem resumida, questiona a razão da atuação e da decisão recorrida no sentido de contestar a presunção legal da omissão de rendimento. Aí, na Cruzeiro, falou que a decisão recorrida, a fiscalização considerou, porém, que a simples alegação, sem o documento de prova da operação de transação de importância, alegada não foi suficiente para eleger a presunção do acréscimo patrimonial. Como se vê, no entanto, foi fartamente comprovado ao senhor agente fiscal a movimentação bancária conforme a relação que foi presente à autoinflação. Mesmo assim, pedindo venha para juntar a cópia do estado bancário que registra o depósito da importância recebidas pelas compras conforme demonstrada. Por outro lado, verificamos que o agente autuante não considerou o demonstrativo mensal da evolução patrimonial e tal, das dívidas e empréstimo contraído no mês. Aí ele bota aqui, nessa data, 16 de 1, 17 de 2, 13 de 3, 19 de 9, 17 de 10 de 2003, ele foi colocar na conta dele valores a título de cheque especial no valor de R$3.000, que não foi considerado pela fiscalização. Como também não considerou ainda a devolução de imposto sobre a renda de importância de R$9.906,30 no dia 28 de 2003, junto ao Banco Banespa, conta tal. Ao se debruçar sobre os autos do processo, analisando os itens 6 e 7 de seu recurso, percebe que o recorrente deve ser razoável nessas alegações, haja visto o fato que a fiscalização de posse do dado bancário do recorrente não se ateve às descrições constantes do histórico do estado bancário apresentado, pois, como bem demonstrou o recorrente, o valor de 15 mil é referente à liberação de crédito pessoal ao contribuinte junto à sua conta bancária. E ao valor de R$ 9.986,30 de respeito à liberação da restituição de imposto de renda, também liberada na conta corrente do contribuinte. Ademais, em relação aos outros questionamentos do recorrente, tem-se que os mesmos não merecem guarida, pois, apesar dessa recorrida mencionar esses dados, o recorrente comprovar que o recurso é relacionado ao cartão de crédito. Pertence a outras pessoas, o mesmo, nem na impugnação, nem nesse recurso, apresentou novos elementos que comprovassem o legado, apresentando apenas o extrato bancário onde conto, além das transações relacionadas a 6.7 anteriormente debatido, faz a menção, onde conta a menção, no caso, a menção a depósito de dinheiro ou através de cheque, sem nenhuma vinculação específica às operações vinculadas ao dispêndio do cartão de crédito. Ou seja, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, para razoar o recorrente na parte cabível, e considerar que o contribuinte não usar elementos de prova
para reforçar o entendimento deste relator nos demais surgimentos, e que, conforme com os argumentos da decisão oral corrida, adota a referente decisão nos trechos racionais, o qual é transcrito o seguinte, porque a decisão foi bem contundente, bem clara, ao explicar por que a negativa da justificativa relacionada ao acréscimo patrimonial descoberto, e também sobre a presunção relativa da omissão. Portanto, segundo a decisão do DRJ, portanto, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial incompatível com o rendimento declarado, presume-se a existência da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica da renda, estando correto o lançamento. Da alegação sobre quem teve de fato o encargo do cartão de crédito, a alegação do contribuinte e os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar que o terceiro arcaram com os gastos da vida com seus cartões de crédito. Se o cartão de crédito pertence ao contribuinte, a alegação de que a despesa relacionada na fatura são de terceiro deve ser devidamente demonstrada com a apresentação de comprovante ou habeas idônea que o terceiro arcaram com tais despesas, não partando para esse mito a simples alegação, ainda que se torne uma comprovação penosa. Essa demonstração é necessária e dela o impugnante não pode se afastar. O que está em dúvida, e por isso não pode ser aceito como fato provado, é a existência das alegações operacionais de ressarcimento, por fora de comprovação. Os meios de prova de expulsão de contribuição são todos os legalmente aceitos pelo direito administrativo. Pela relevância que para o delito da causa, que aqui se aprecia, porém, há que se provar a existência da operação de tradição da importância alegada. Observa-se ainda da leitura das alegações do contribuinte que a opção pela confusão de patrimônio dificulta sobremaneira a instrução probatória no processo e acaba se tornando um obstáculo para o contribuinte, já que ele cabe em todo o encargo de produção de prova que alega. Ante a inexistência de provas efetivas sobre a quem coube os encargos da fatura, a exigência fiscal deve ser mantida. Presunção da prova. Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o fisco fica dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de rendimento, cabendo ao contribuinte a prova em contrário. É o que se depreende dos seguintes princípios do Código de Processo Civil, cujos preceitos aplicam subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. O contribuinte, se pretende refutar a presença de rendimento estabelecido contra ele, deve provar por meio da documentação abidônica, que tal valor tiver origem em rendimento não tributável, sujeito a tributo efetivo, já tributado, certo? Ou que reintegrar o seu patrimônio 31 de dezembro do ano anterior ao crescimento apurado. O contribuinte de sua documentação deixa de apresentar razões e provas inequívocas do ingresso do valor apurado como acréscimo patrimonial descoberto. Assim, diante da ausência de comprovação pelo contribuinte da origem dos recursos que geraram essas aplicações, o fisco procedeu ao arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos mediante a elaboração da análise da evaluação patrimonial mensal, que apurou o acréscimo patrimonial descoberto. Portanto, o lançamento foi calcado na presunção legal, pois, uma vez evidenciado o aumento do patrimônio em determinado período de apuração, sem a correspondente cobertura de rendimento declarado, deve-se exigir o imposto sobre a diferença encontrada. O fisco tem a possibilidade de exigir imposto de renda com base nessa presunção legal e a prova para afirmar cabe ao contribuinte, que naturalmente é a pessoa interessada para tal meta. Como deixou de fazer, corroborou o procedimento adotado pela fiscalização. Conclusão: o preço do recurso para no mérito dar parcial provimento, no sentido de incluir da base de cálculo da tributação o valor de 24.986,30, que diz referente aos 15.000 de empréstimo e os 9.986,30 referente à devolução de imposto de renda. Esse é meu voto. Senhores, considerações? Conselheiro Goleta, eu fiquei sem entender um pouquinho aqui a questão desses valores que você está definindo. Na verdade, você está definindo valores de crédito na conta do contribuinte. Exato, que a fiscalização não considerou por ocasião da elaboração da autorização. E esse valor está bem consignado nos extratos. Assim. Não considerou isso como origem, é isso? Como justificativo da origem. Aí, e comprovação, entendeu? Tipo assim, é como se esse recurso tivesse entrado de outros termos, que não fosse... E nesse caso, sabe-se que esse recurso, como é empréstimo contribuinte, ele comprovou a origem que foi através do empréstimo, entendeu? O CTC foi devolução de imposto de renda. Mas é que, na verdade, diferentemente do que a questão do depósito de origem não comprovada, a gente aqui precisa recompor
a planilha de evolução patrimonial, nesse caso, considerando como origem, nos meses tais e tais, esse valor. A gente não exclui, não se trata de uma despesa que a gente está excluindo da base de cálculo. No caso, a gente excluiria simplesmente da base de cálculo se fosse o caso de uma mera aplicação. Eu estou reconhecendo que essa aplicação não houve. Nesse caso, a gente está tratando de origem. E a origem, eu preciso só recompor a planilha, porque eu preciso saber. Imagine que essa origem, por exemplo, tenha ocorrido em dezembro do ano que a gente está fiscalizando, que foi lançado. Mesmo eu fazendo essa recomposição, aumentando essa origem, pode ser que não tenha efeito nenhum no lançamento. Essa é a minha dúvida. É saber se a sua conclusão, se o senhor verificou isso, e se a sua conclusão é no sentido de que deve ser considerado, refeita a planilha para ser considerado como origem os valores dos empréstimos, tais e tais, e o valor da devolução do imposto de renda, que não foi considerada como origem no momento, não é isso? Corretíssimo, exatamente. Eu achei necessário demonstrar isso, mas eu farei esse adendo. Só vê que os créditos, eles são de janeiro, de fevereiro, de março, de setembro e de outubro de 2009. Então, por exemplo, a gente exclui isso aqui em bloco. O valor da restituição, liberação da restituição, também a gente precisa da indicação de que momento que ele vai entrar como crédito. Mas presidente, salvo engano, esses valores já foram considerados no fluxo, porque o fluxo ele considera o saldo da conta, né? Então, o que eu estou falando, é por isso que eu estou questionando ao relator se ele verificou que a fiscalização não considerou esses valores. Porque se ela considera saldo da conta, naturalmente esse valor está lá dentro. A gente não está falando de depósito de não comprovado, falando de descoberta. Eu entendi a sua colocação, entendi, mas, Rodrigo, seu entendimento. E o fluxo, ele considerou saldos das contas, por isso eu também entendo como Rodrigo, eu acho que já foi considerado esses valores. Eu acho que não tem que dar o recurso. Se fosse uma conta... Uma conta que não tivesse aqui no meio. Que não está no meio. Mas se a conta é essa que está aqui... Tá, eu vi o saldo, aqui tem um extrato na folha, eu vou achar a folha aqui. E lá consta a restituição do imposto de renda, acho que é uma conta do Itaú. Eu estou vendo o extrato do Banespa. E realmente tem essa conta. Tem o extrato do Banespa, mas ele aponta ali HSBC, né, no recurso, então... Aqui na folha 175 tem esse restituição, TED de restituição IR, e parece que é a movimentação do HS... Deixa eu ver o que é isso aqui. Banespa, como você falou. E esse valor... A HSBC está na outra folha, a partir de 176. Eu acho que a fiscalização, ela juntou as duas. Sim, são duas. Então aqui, HSBC, liberação de crédito. É um paralelo entre as duas contas, o HSBC e a outra, assim, e depois fiz uma das duas, em determinado momento do relatório dela, ou nova operação. Então, conselheiro Garida, diante dessas considerações, o senhor mantém o seu voto nesse sentido? Sim. Que foi considerado pela fiscalização. Não entendi, conselheiro. O Rodrigo, a Débora, não sei que eu tenha enganado, exatamente a fiscalização considerou nas planilhas exatamente essas origens. Considerou isso? Então o senhor está concordando com o posicionamento manifestado por nós aqui sobre
sobre a regularidade, então, do lançamento, quando ele considera os saldos das contas, internamente, naturalmente, esses valores creditados nessas contas já foram considerados como origem. E, nesse sentido, conselheiro, por favor, eu só preciso do senhor falar para eu poder submeter aos colegas. Quero saber, Exatamente por quero saber, o senhor mantém o posicionamento por dar provimento parcial ou o senhor considera, diante dos argumentos aqui trazidos pelos outros conselheiros, que, de fato, esses valores já tinham sido considerados e, nesse sentido, negaria provimento ao recurso voluntário? Eu posso ouvir o Rodrigo e da Débora, porque eu não tenho direito à colocação deles, no sentido de encaminhamento deles, só a título de informação, para me tomar a decisão melhor. Ele está dizendo o seguinte, as origens, eles já foram consideradas, para a definição da origem utilizada nessa planilha, foi considerada pela fiscalização os saldos das contas bancárias. Se ele considera um saldo de um determinado mês de uma conta e naquela conta entrou um determinado valor, naturalmente esse valor já está considerado dentro do saldo, ou para cima ou para baixo. Então, o que acontece? Se nesse caso os valores da instituição, os valores empréstimos, foram sim considerados como origem no momento em que a fiscalização apurou o saldo da conta no período. Aí, no caso, seria mantida a autuação por conta desse entendimento, não é isso? Isso. Refazendo. Aí, no caso, entendi, eu não teria que. Ou seja, no caso, não considerar como se tivesse arrazoado a fiscalização, porque foi feita já essa consideração, e que negar o provimento de recurso voluntário. Seria esse entendimento desse consideração dele, não é isso? Exatamente. Então, pronto. Entendi. Eu estava com... Isso, exatamente. Está com alguma dificuldade aí. Eu só não... Quando ele faz essa conta, presidente, você que é mais expert em contabilidade, saldo de início, saldo final, ele está sempre englobando tudo, né? Porque ele joga aqui saldo de início como origem e no final do mês ele joga o saldo para usar como dispêndio. Então ele não poderia usar os saldos e depois incluir como dispêndio um valor que já saiu desse saldo. Ele identificou alguma coisa por fora, se a questão é uma evolução patrimonial, eu fiz um pagamento se você identificar que ele fez um pagamento de cartão de crédito e esse cartão de crédito, na verdade, já tinha saído daquele saldo, aí há uma incongruência, porque você acaba computando 2 vezes. Mas nesse caso a gente não estava tratando de despesa, tratando de origens. E na origem o fiscal está falando assim, olha, isso aqui está dentro eu considerei que ele recebeu naquele período. Porque se eu não tivesse considerado, o saldo dele não era esse, o saldo era outro. Ou seja, ele teria uma disponibilidade menor ainda. Isso, entendi. É isso mesmo. Presidente, graças a esse esclarecimento, realmente eu me rendo aos argumentos, porque eu fiz uma ligeira confusão entre demonstração de origem e depósito não justificável com esse valor patrimonial. Aí, portanto, eu me rendo no sentido de fazer essas considerações no meu voto e negar provimento total o voto. Ok, senhor. Alguém quer fazer alguma consideração adicional? Daniel, como vota? Eu acompanho o relator com essas modificações. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Ávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. O resultado do processo 217 acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte é o processo 218, relatoria da conselheira Débora. Conselheira, por favor, fique à vontade. Trata-se de embargos inominados opostos em face do acórdão número tal, proferido por esta turma, em sessão plenária de 7 de novembro de 2019, folha 61 a 66, que foram acolhidos pelo presidente da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão do julgamento, como de sua autoria, a partir dos despachos da PF Faz e que crê, número tal, folha 126,
com fundamento nos artigos 65 e 66. Eu transcrevo aqui a emenda e a decisão registrados no embargo do acordo embargado. Vou registrar. De acordo com o... Só um pouquinho, por favor. De acordo com o despacho de admissibilidade, no presente caso, a identificação do lapso manifesto fica evidenciada na medida que foram trazidos aos autos informação sobre a ação judicial transitada em julgado acerca da mesma matéria do auto de infração, sem que tal fato tenha sido anteriormente indicado pela contribuinte ou mesmo pelo fisco. Fosse informação sobre a existência da referida ação judicial trazida aos autos por qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referenciado seria pelo colegiado, possivelmente seria outro. Como visto, os embargos foram acolhidos como inominados para a correção do lapso manifesto da decisão, na decisão embargada. Eu trago... No caso em análise, a constatação do lapso manifesto fica evidenciada na medida que foi trazido aos autos informações sobre a ação judicial transitada e julgada acerca da mesma matéria do auto de infração, sem que tal fato fosse indicado pelo contribuinte. Portanto, além de conhecer os embargos, necessário se faz a revisão do acordo tendo em vista a existência de ação sobre a mesma matéria dos autos, da ação judicial e da renúncia na esfera administrativa. De acordo com documentos anexos nas folhas 83 a 125, a recorrente teria ajuizado em 3 de 2 de 2009, folha 99, a ação da repetição de indébito contra a União Federal, Fazenda Nacional, com o objetivo de restituir quantia retida indevidamente a título de imposto da renda, quando da rescisão do seu contrato de trabalho, incidentes sobre parcelas denominadas gratificação especial e estabilidade, que são as matérias que ela está pleiteando como rendimento isento, que foi feito objeto do lançamento, né? Então, e como consequência, a anulação do auto de infração hora acostado, que é esse auto que foi objeto desse recurso voluntário. A decisão judicial, nos autos de apelação civil número tal, acolheu o pedido da contribuinte, consoante a ementa e o acordo da decisão a seguir reproduzidos. Então, eu trago aqui a decisão e o acordo, que traz como ementa, né, a readequação do julgamento por determinação do imposto da renda, gratificação especial pela quebra de estabilidade, natureza indenizatória e não incidência, nulidade do auto de infração, repetição de indébito. Então, era esse. Então, assim como houve expressa renúncia ao contencioso administrativo pela recorrente, conforme escreve o artigo 87 do decreto 7574 de 2011, que regula o processo administrativo fiscal. Transcrevo aqui o artigo 87. Desta forma, restando a questão judicial definitivamente decidida, inoportuno e descabido este colegiado análise do mérito dos presentes autos, uma vez que, ao ingressar com a demanda judicial, a recorrente renunciou às instâncias administrativas, nos termos da sua parte número 1 a seguir reproduzida. Diante do exposto, voto sobre acolher os embargos nominados formalizados em face do acordo número tal, 7 de novembro de 2019, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso voluntário em virtude de tratar-se de matéria objeto da decisão judicial. Agora, eu não sei se é efeitos infringentes mesmo que eu coloco ali, porque na decisão a gente não teve parcialmente, né? Seria efeitos infringentes, eu coloco? Porque, na verdade, seria por não conhecer, né? E, na verdade, você está mudando a decisão anterior. A decisão você conheceu do recurso, e nessa você está simplesmente não conhecendo. Então, é infringente. Das informações. Então, acredito que sim, efeitos infringentes. Senhores, considerações? Sim, presidente, aqui é um caso prático, vamos dizer assim, né, daquelas suposições que a gente faz de vez em quando, né, quando se depara com um pedido de restituição, sem estar meio comprovado ali, a gente diz, sabe-se lá que se ele pediu isso aí de outra forma, sabe-se lá se pediu na justiça, tá aí, tá vendo? Que acontece. Que bom, bem lembrado, Rodrigo. Senhores, passemos ao voto então. Conselheiro Daniel. Presidente, só uma dúvida. Aqui esses documentos foram a unidade que juntou, né?
Acho que juntados posteriormente. Perfeito. Na execução do julgado, daí a unidade foi lá e checou que existia essa ação e ela que juntou todo, porque eles têm um acompanhamento dessas decisões. Perfeito. Ok, eu estou dando uma olhada aqui. Obrigado, Pedro. Conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho, presidente. Doug? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e nesse sentido, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer e acolher os embargos inominados formalizados em face do acórdão 2201-005-712, de 17 de novembro de 2009, para 7 de novembro, presidente. 7 de novembro, né? Uhum. 7 de novembro de 2009, se eu falei, hoje está certo aqui, até porque eu copiei da sua conclusão. 7 de novembro de 2019, para, com efeitos infringentes, não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial. Senhores, então, com isso, vamos ao processo 219, que é o processo de relatoria do conselheiro Sávio, o qual foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte, tanto os 219 quanto o 220. E assim, do processo do contribuinte Gabriel Cu e o outro Fernando Monteiro de Freitas, processo 219 e 220, são processos que ficam retirados de pauta a pedido do contribuinte, os autos serão incluídos oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial. Processo seguinte, 221, Genésio Delisa, relatoria do conselheiro Francisco Guarita. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Também referido por de renda pessoa física. Relacionado aos anos calendário 2005, 6, 7, 8 e 2009. Quanto ao contribuinte, foi elaborada uma ratificação de folha 65 a 32 em decorrência da apuração de omissão de rendimento de aluguéis recebido de pessoas jurídicas, nos anos calendário 2005 a 2009. Relativo ao imposto do valor 39.703, acrescido da multa e de juros moras, calculado até 31 de 2010. No relatório de fixação, a folha 67, 78 a 68, considerou que, embora o contribuinte seja o único proprietário do imóvel que gerou o rendimento do aluguel, declarou apenas 1/3 do valor recebido, fazendo constar da locação a informação falsa de que o imóvel teria 3 proprietários. Considero que a conduta do contribuinte caracteriza sua negação de tributos com o intuito de reduzir o valor do imposto de renda a pagar, justificando-se a aplicação da multa qualificada de 150%, com fundamento no artigo 44, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 9.430/96. Em sua impugnação, o contribuinte alega que o referido imóvel é fruto do esforço comum do impugnante e de seus 2 filhos, pois todos os beneficiários declararam regularmente o recebimento da respectiva renda, advindo dos aluguéis, e pagaram o respectivo imposto de renda, tudo documentado na forma da lei. Não pode substituir a aplicação da multa qualificada, uma vez que a fixação partiu da promessa de má-fé do impugnante, sem que haja qualquer elemento que a sustente. Em sua decisão, o órgão militante decidiu que não assiste razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Omissão de remédio de aluguel. Por ser o contribuinte o único proprietário do imóvel locado e, portanto, o único beneficiário do rendimento, diversamente do que feito no respectivo contrato, é caracterizado nos autos a omissão de rendimento de aluguel. Na determinação do crédito tributário, na apuração da base do cálculo do imposto, deixou de ser considerada a opção do contribuinte pelo desconto simplificado, a que se refere o artigo 10 da lei, cujo valor se altera em razão da marginalização dos rendimentos. Multa qualificada, dolo, simulação e fraudes fiscais. Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo, buscando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal federal da ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
está configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária. É justificar a aplicação da multa qualificada. Por ser tempestivo e por atender a demais condições de admissibilidade, eu conheço do voluntário. Antes de adentrar nas questões de direito, o recorrente inicia seu recurso fazendo histórico do processo desde a atuação até a decisão recorrida. No geral, o recorrente busca a forma da decisão no sentido que seja modificado o lançamento, com a aceitação da tributação de valores recebidos a título de aluguel de forma tripartite, com a exclusão do agravamento do profus, com a exclusão do agravamento da multa de ofício, com a retirada da representação fiscal fim penal e alteração do valor devido referente ao ano 2009. Em relação à realidade fática, ou seja, observe que o recorrente sustenta basicamente as alegações sobre a realidade fática e o cumprimento da obrigação tributária. Ora, o ora recorrente, reafirmando todos os argumentos expendidos em sua impugnação, venha a ilustração julgadora para apontar sua estreita observância ao cumprimento da obrigação tributária, diante da realidade, cujo rendimento não era revestido ao seu patrimônio, mas sim um terço deste, não havendo nenhuma atitude fraudulenta ou de má-fé. Ele faz também o pedido da representação fiscal por fim penal, também fala sobre a inocorrência da fraude ou a simulada conduta dolosa e inválida de má-fé. E, no caso, a recorrente decisão da terceira turma da DRJ de São Paulo, que reconheceu a atitude de dolo, simulação e fraude fiscal, também deve, data venha, ser totalmente reformada, a ponto de desconstruir tais elementos criminosos nas ações do ora recorrente, que foram regulares e ilícitas. Ele também fala da inaplicabilidade da punição prevista no artigo 44, parágrafo 1 da lei 430/96, que é a multa de 50%, em relação também com a questão da fraude. E ele fala da impropriedade fiscal que foi formulado pela ilustre turma julgadores da impugnação com relação ao ano 2009. A impugnação, ora combatida, com relação à apuração de base de cálculo de imposto, reformou a alteração sobre o seguinte fundamento. Por fim, assiste razão impugnante quanto ao equívoco, ao fisco, na apuração da base de cálculo de imposto, uma vez que não considerado que em todos os calendários houve a opção pelo classificado, a que se refere o artigo 1 da Lei 9.250/95, conforme declaração de débito anual, folhas 116 a 171, a 141, o valor se altera em razão da majoração do rendimento. Apesar de, nesse tocante, a decisão ter sido acertada, houve erro material, data venha, com relação à estipulação do imposto no ano 2019, e tão somente referente a este citado ano, pois restou firmada a decisão ser devido 7.236,83, quando, na realidade, conforme conta desses autos, e do cálculo firmado abaixo, o seu valor é de 5.114, porque a restrição não tinha considerado o imposto pago já desse 2000. Por questão de dados, que eu entendo que seja mais apropriado examinar as alegações recursadas neste tópico. Com relação à realidade tópica e o cumprimento da obrigação tributária. Em relação a esse aspecto do lançamento relacionado à omissão de rendimento, considerando que os argumentos trazidos na Cruz Voluntária são exatamente os mesmos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do parágrafo 3º, artigo 5º do anexo 2 do regulamento interno do Conselho de Investigações Fiscais, estando o fundamento apresentado na decisão de primeira instância, e também de acordo com o entendimento deste julgador, adoto como razão de decidir o que faz com a transcrição da parte da decisão relacionada ao tema, conforme a seguinte. Porque, na realidade, o recorrente, ele argumenta que ele declarou aluguel só um terço, porque... Conselheiro Guarita. Isso o quê? Sim, presidente. É porque interrompeu aí a sua ligação, a sua conexão. Você estava falando e o contribuinte considerou só um terço do rendimento. Isso. Pois é, não, porque ele, na sua declaração de rendimento, ele colocou só um terço do seu rendimento do contrato de aluguel. Segundo ele, não apresenta no recurso dele a declaração do filho, comprovando a declaração dele,
o que eles declaram, e mesmo assim, segundo o CTN, as declarações pessoais, os acordos pessoais não podem ser impostos à Fazenda Nacional. Se o documento mostra que ele é um proprietário integral, não temos por que questionar se a declaração de militância. De acordo com o intermediário. Me faz um favor, a sua conexão está muito ruim, você está picotando muito, eu acho que todos estão notando esse problema, não é isso, senhores? Sim, presidente. Sai da sala e entra novamente, só para a gente continuar, por favor. Eu vou tirar o senhor da sala aqui, só para o senhor entrar novamente, tá ok? Veremos se melhorou. Vamos ver se melhorou. Por favor, pode continuar. Então, só repetindo o que eu tinha falado, quer dizer, o contribuinte opôs à Fazenda a situação. Ele declarou apenas um terço, porque, segundo ele, apesar do imóvel estar registrado no nome dele, ser dele, juridicamente falando, de fato, 2/3 do valor dos aluguéis pertenceria aos filhos. Só que a DRJ achou que deveria estar comprovado juridicamente, que seria pertencer a ele. Igualmente, quando o CTN diz que os contratos pessoais não podem ser impostos à Fazenda Nacional. Então, estando o fundamento legal para estar na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o termo deste julgador, adoto ele como razão de decidir o que faz com a decisão da parte da decisão recorrida relacionada ao tema, conforme a seguir transcrita. Assim, o beneficiário do rendimento de imóveis dado em locação é o proprietário, salvo se comprovada a constituição de usufruto em favor de outrem, na forma da lei. No caso em concreto, restou evidenciar os autos que o impugnante é o único proprietário do imóvel locado. Portanto, a locação deveriam ter sido informados integralmente em sua declaração de ajuste anual. Deste modo, não houve extremismo, tão somente a observância dos princípios da legalidade, mas tão somente observando os princípios da legalidade, a qual não pode se furtar a autoridade administrativa. No caso, sobre a inocorrência da fraude ou simulação, conduta dolosa e evasão de má-fé e da inaplicabilidade da punição prevista no artigo 44, inciso 1, do parágrafo 1 da Lei 9.496, imposição da multa de 150%. Ao ser analisados os argumentos apresentados pelo contribuinte e a justificativa narrada pelo agente autuador e pela decisão recolhida, verifica que, de fato, não houve uma menção cabal de ato fraudador por parte do contribuinte que justificasse a aplicação de multa qualificada. Por conta disso, entende que não se firma a demonstração da ocorrência de artifício árduo e doloso para fraudar o fisco. Isso posto, analisar o fundamento do acordo quanto à improcedência da aplicação da multa 150 sem a perfeita caracterização pela lançadora do evidente intuito exigida pela legislação específica. Tá. Aí, fala sobre a legislação sobre que depende sobre a fraude e simulação. Depende daí que o dolo é vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa, sendo composto por 2 elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito, e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou assumir o risco de produzi-lo. De acordo com o relatório fiscal, na aplicação da multa qualificada de 150%, previsto no artigo tal, deveu-se, de acordo com o relatório fiscal, a aplicação da multa deveu-se ao fato o contribuinte declarar menor o valor recebido a título de aluguel. Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável esses 2 elementos, subjetivo e formador do dolo, relacionados nos artigos 71 a 73 da Lei 402/64, os quais são referidos no artigo 44, inciso 2 da Lei 9430/96. Esta comprovação dos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma qualificada. Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas previstos na legislação de regência em caso de imputação da multa qualificada.
que somente poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime, fraude ou sonegação mediante dolo, e a demonstração de todo fato de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito efetivamente praticado. No caso concreto, a autoridade lançadora não logrou ele serem comprovados na sua dolosa recorrente em infração físico. Não houve a demonstração de emprego de conduta tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento público da autoridade da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sua natureza ou circunstâncias materiais. Esse é um entendimento corroborado por diversas decisões dessa turma e pelo assunto desse capítulo, o qual já conhecemos. Tá. Portanto, deve ser afastada a multa qualificada. Em propriedades, cálculo formulado pela ilustre turma julgadora da impugnação com relação ao ano 2009. Conclusão de seus autos deste processo verifica que, de fato, aceite razão recorrente no sentido de alterar o valor do imposto suplementar referente ao ano calendário 2009. Pois a decisão recorrida, ao determinar o valor do imposto suplementar, leva em conta o valor de R$ 7.216,83, sem deduzir o valor de na fonte declarada pela fonte pagadora, no valor de R$ 2.122,47, anexo folha 28 a 42, e o valor de R$ 8.007 já restituído ao contribuinte. Por conta disso, o valor do imposto suplementar devido deve ser alterado para R$ 5.114,36, conforme o quadro apresentado pelo recorrente, a seguir transcrito. Quer dizer, inicialmente a adesão da julgadora considerou como 7.228, no entanto, ela não tinha considerado o imposto retido e nem o restituído, que deve ficar 5.114,36. No pedido de arquivamento da representação fiscal para fins penais, no ocorrência da conduta criminosa, quer dizer, nós não temos gerência, esse conselho não tem gerência sobre esse tipo de desqualificação da multa. Quem tem competência para ver sobre isso é a própria unidade ou que direito. Assim, vou conhecer parcialmente o recurso para o mérito da provimento parcial no sentido da exclusão da qualificação da multa de ofício aplicada, bem como considerar como imposto suplementar no ano de 2009 o valor de R$ 5.114,36. Este é o meu voto. Senhores, considerações? Eu só não estou lendo aqui, eu não entendi direito essa compensação, essa impropriedade dos cálculos que o conselheiro falou em relação ao ano 2009. A ADJ, quando chegou ao valor de 7.286, como nos demais casos, 5, 6, 7, 8, nos outros todos ela considerou o imposto retido e declarado. Só que em 2009 ela não considerou o imposto retido pela fonte pagadora no valor de 1.100 e pouco. Aí mantendo 7.200 e pouco, no lugar de considerar, tornar o valor de 5.114, conforme bem lembrado. Mas nesse quadro que você colocou, não está 5.114? Porque isso é do recorrente. Se eu coloquei conforme o recorrente. Tá. O que a DRJ fez foi lá na coisa que eu mencionei. Ok. Achei que era da DRJ. Estou vendo a DRJ aqui, mantido imposto. Mas deixa eu ver aqui. Entendi, ok. Senhores, considerações adicionais? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Eu só estava ainda procurando aqueles 5.000 e pouco, porque na declaração tem 707 lá retido. Fiquei em dúvida um pouco nisso ali. Por favor, fique à vontade. Se quiser consultar alguma coisa... Eu estava consultando, eu não sei de onde que... Talvez o Guarita possa esclarecer de onde que saiu. Guarita, está sem som, Guarita. Meu Deus. Daí foi 20 onde a apresentação para DIF. Conta que a DIF de valor retido no ano 2009 foi R$ 2.000. Foi 28 a 42.
processo para... Qual foi, Guarida? 28 a 42. Não, 22 a 42. Pelo contribuinte, pela corrente. Deixa eu ver aqui. Mas esse não é a DIRF, né? Esse aqui não é o comprovante lá emitido pela imobiliária? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, para ainda. Ó, é o comprovante anual de rendimentos de aluguéis, porque na declaração dele ele só declarou 700 e pouco, conforme consta lá no demonstrativo da... não sei se existe no processo uma DIRF com esse valor, porque esse aqui só está no demonstrativo, né, da imobiliária. Vou ver aqui rapidinho, viu? Um momentinho, viu? Deixa eu ver o processo. Um momentinho. Ele está retido a título de comissão. Folha 42. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eita! 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 Bem lembrado, eu vou olhar direito um momentinho, por favor. No formulário de folhas 40 está o 707,49 para o Genésio de Lisa, que é o mesmo comprovante anual de rendimento de aluguel, que é o valor que ele declara como retido, 707,49. Esse 21,44 ali é comissão, como falou o Rodrigo, né? Considerou 707 foi, Débora? A DJ, quando considerou a eleição dela, aquele cálculo dela, considerou 707 no lugar de 2.000 e pouco. Deixa eu ver o relatório da DRJ. Ah, não, estou vendo, perdão. Folha 173, eu acho que foi 699 e 40, não, 699 e 42, tá aqui, imposto pago declarado. Certo. 673? 173. Segundo o recorrente. 173 é o relatório da DRJ. Lembrando que o recorrente lembrou que foi restituído R$7 e pouco, entendeu? Deixa eu ver aqui. Do 9. Declarar. Acho que o Guarida caiu de novo. Não. Caí? Tá, agora você ficou congelado. Ah, tá bem. E Débora, só que aí no caso, eu estou olhando aqui, a DRJ considera como imposto pago declarado 699,42. O contribuinte faz menção de 7 e pouco restituído. Aí no caso, alteraria para mencionar apenas R$7 e pouco como restituído declarado mencionado por ele, ou deixaria como está mesmo? Porque isso que eu fiquei essa dúvida. Eu acho que é só o retido, né? Aquele comprova o retido. Isso, eu não sei de onde que a DRJ tirou esse 699,42. Tem uma DIRF aí? Não, deve ter tido, porque se somar 699,42 mais o 7 e pouco, o contribuinte argumenta 707, que apareceu em algum lugar aí, entendeu?
707 está na declaração dele, que ele declara como retido. 707 e alguns quebradinhos. Então, 707, mas na verdade, segundo a DJ 64942, não conta aqui, então eu manteria essa decisão da DJ sim, no sentido de nada, só de manter a decisão da DJ. Aí já vi, se não me engano, o valor de comissão confundido com o corpo retido. Pode ser que a DRJ tenha sido equivocado, porque esses 699 e 42 é o valor do imposto devido. O imposto que ele declara aqui na declaração dele retido na fonte é de 707,49. Pode ser que tenha sido essa impropriedade no acórdão que ele pegou o valor do imposto devido. Por isso que ele está reclamando dos R$8, sei lá, R$8, né? 7 reais. Não, na verdade, ele está reclamando dos 7 reais. Ele apenas está dizendo que deve mais 7, entendeu? Ele não está reclamando, ele está apenas dizendo que ele deve mais 7 além dos 699, entendeu? Porque aqui, ó, imposto retido na fonte do titular está 707,49. E a DRJ usou no relatório dela o imposto devido, de 699,42, acho. Talvez tenha uma impropriedade aí nesse relatório. Então, é o seguinte. Certo. Então, Débora, esse detalhe, se me engano, confundir imposto retiro com comissão, e também se propriedade de 707, 699, eu poderia reformular meu voto com desconsideração desse complemento parcial e negando total, não só a multa aplicada. Enfim, o que acho que ele diz? Considerações. Não está um pouquinho difícil, mas deu para entender que o senhor, diante da identificação, que na verdade esses 2.000 e alguma coisa, eles não são imposto retido, mas mera comissão paga, comissão recebida. Você entende que os argumentos do contribuinte com relação a isso são improcedentes, é isso? Só chamando a atenção, sendo comissão, deveria ser incluída a base de cálculo, não como imposto retido. Presidente, mas no caso não caberia a gente prejudicar nesse sentido, entendeu? Eu não entendi, presidente, sua observação, sendo comissão o quê? Comissão pode ser que fosse o caso de excluir da base de cálculo. Eu não sei se o que foi considerado foi o valor da base de cálculo bruta, com comissão ou sem comissão. Possivelmente, nesse demonstrativo, e que eu não localizei aqui no arquivo PDF, em que consta lá a comissão, tem o valor líquido já do rendimento que ele recebe. Vou tentar fazer uma conta rápida aqui. Uma questão é o tratamento se for fonte, outra questão é o tratamento se for... De todo modo, se eles não foram considerados, haveria algum cálculo. Você entendeu? Acompanhou, Gabriel, Daniel, as informações? Eu estou falando, Daniel, porque você é o primeiro a votar e, naturalmente, eu pedindo o voto, vou começar por você. Ou você acha que haveria necessidade de dar uma olhadinha com um pouco mais de cautela nesse caso? Ou qualquer outro? Presidente, mas mesmo assim, mesmo que fosse, vamos pensar o seguinte, mas mesmo que fosse base de cálculo, como o contribuinte não questionou essa informação, pelo contrário, tentou usar para uma coisa a favor dele, de uma forma, sei lá como, ele não seria o caso de desconsideração, não analisasse isso, porque não foi pedido para ele essa redução da base de cálculo, entendeu? Você sabe, fique à vontade. Se é a sua isso, então negar problema. Isso, essa. E no caso, como ele não arguiu isso, não solicitou isso, pelo contrário, ele usou isso para ter vantagem, outra vantagem, então eu acho que seria justo manter apenas a multa aplicada. Ok. Senhores, então... mantendo o agravamento da multa aplicada. O agravamento da multa aplicada, só. Mantendo o agravamento ou mantendo a decisão que exonera o agravamento? Não. Isso, multa aplicada. Nossa, aplicada. Exonerando, no caso.
Ok. O agravamento da multa. O agravamento da multa. Senhores, conselheiro relator, votando e deferindo as demais questões do processo, mas reconhecendo a inaplicabilidade da qualificação da penalidade de ofício. Quanto a esse tema em particular, eu ressalto, e aí acompanhando as conclusões do relator, que o contribuinte, ele trouxe um argumento aqui, olha, o imóvel é meu, mas eu tenho 2 filhos, trabalho com ele, tudo a gente divide, cada um declarou a sua parte, não identifico também um conteúdo de dolo a ponto de qualificar a penalização de ofício, portanto, acompanharia o conselheiro nesse sentido. Vamos, então, conselheiro Daniel, como vota? O conselheiro relator apenas excluindo a penalidade de ofício, excluindo a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo a multa ao percentual de 75%. Eu acompanho, presidente, relator. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente, e fazendo só aqui para o sentimento da gente, eu fiz aqui uma conta rápida, eu estou vendo que realmente chega próximo o valor da omissão que ela está calculando, é o valor dos outros 2 somados, menos as comissões. Chega próximo, sabe? Então, aparentemente, realmente, o auditor, ele tirou as comissões, abateu a base. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Então, o conselheiro Rodrigo também acompanha o voto do relator. Isso. Conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Conselheira Débora. Acompanho. Conselheiro Sávio. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse sentido, o processo 221 fica com o seguinte resultado. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo ao percentual de 75%. Processo seguinte, também de relatoria do conselheiro Francisco Guarita, Robledo Valente Mota. Conselheiro, por favor, processo 222, item 222 da pauta, final 2005-81. Vamos aqui, certo? Todos 2, certo? Esse processo de respeito também imposto de renda pessoa física, certo? É sobre um tema que já tem entendimento já simulado, sedimentado na nossa corte, que não demanda muitas considerações. É sobre prestação de serviço a organismos internacionais, para Organizações Unidas de Desenvolvimento, sobre o perito técnico consultoria, isenção de ação definidos pelo isenção definidos pelo Tribunal de Justiça, recurso especial tal. Quer dizer, segundo decidido pelo recurso especial tal, submetido ao rito de recursos respectivos, são isentos de imposto de renda e rendimento do trabalho recebido por técnico de serviço das Nações Unidas, contratado no Brasil para atuar como consultor do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento. Referente a 2004, foi lavada a legislação com exigência no imposto no valor de 76 mil, a retiro de imposto de renda, juro de mora e multa proporcional. Certo? A exigência resultou da omissão de rendimento e resultado recebido pela prestação de serviços de consultoria paga por organismo internacional, ensejando falta de recolhimento de carne-leão e consequente multa exigida isoladamente. Afirma em contribuinte que o STEC não necessita de ser funcionário efetivo da ONU. Em sua decisão, o órgão de militância decidiu que assiste a razão em parte ao contribuinte, de acordo com o seguinte rendimento recebido de organismo internacional. Sujeito à limitação sob a forma de recolhimento mensal do carne-leão, sem prejuízo do ajuste anual, o rendimento recebido por residente ou domiciliado do Brasil decorrente de prestação de serviço ao organismo internacional. Aí ele deu parcial porque reduziu a multa de 75% do carne-leão para 50%. Tempestivamente, o contribuinte interpôs o recurso voluntário, e eu o acolho com isso, no caso. Através de uma visão panorâmica, ao se debruçar sobre o recurso voluntário do recorrente, comparado com os argumentos utilizados por ocasião da impugnação, percebe-se que o recorrente repisa os mesmos argumentos anteriormente utilizados, que seria o direito à isenção do imposto de renda física sobre o rendimento proveniente de remunerações pagas pela prestação
de serviços por técnicos contratados pelo PNUD ATEC brasileiro. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, quando o julgamento do Recurso Especial Ambiental, submetido ao regime de recurso pretensativo, proferir decisão que atenderia aos anseios do recorrente e que este Conselho deve acompanhar os seus julgados, em seus julgados, as decisões do STJ em recurso efetivo e também da orientação da Secretaria Federal no sentido da isenção de tributação do regimento percebido por técnico da PNUD, tem-se que o recorrente se encontra munido de razão ao se insurgir contra a atuação e também contra a decisão atacada, que a confirmou. Esse entendimento está de acordo com o acordo número 22.02.005/1958 da segunda sessão de julgamento da segunda Câmara, segunda turma ordinária, datado 17 de janeiro de 2020, cujo teor utilizado como fundamento da decisão, o transcreve o seguinte. Aí ela fala exatamente que, inicialmente, a Receita era um entendimento que por não ser contratado diretamente das missões diplomáticas, não teriam direito à isenção. Foi isso que a autuação terminou por seguir esse raciocínio, que esse técnico contratado não teria. No entanto, veio a decisão do STJ dizendo que não. É que independe de ser funcionário da missão diplomática ou não, a isenção é do mesmo jeito. Assim, de acordo com tendo em vista tudo que conta nos autos, bem como na definição dos fundamentos de fato legais que integram o presente, bora pôr o conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento. Senhores conselheiros, matéria que já não é novidade para a turma, acho que o Rodrigo já julgou o processo desse tema, a Débora, não é isso? Isso era uma matéria que já chegou a ser sumulada, a súmula já foi cancelada, inclusive. Portanto, o conselheiro relator dando provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma consideração? Como vota, conselheiro Daniel? Acompanhe, presidente. Como vota, conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Como vota, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Senhores, nesse sentido, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processo de relatoria do conselheiro Sávio. Deixa eu fazer uma observação. São 11h26. Nós temos ainda processos 223, 24, 25, 26... Não, 26 foi retirado. 27, 28, 29 e 30. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 processos. De todo modo, a gente não consegue concluir os 7 agora. Vocês são 11h26, o seu processo, sabe, é um processo mais simples. Você acha que pode levar mais de meia hora para julgar? Não. Vamos fazê-lo? Então vamos fazer. Já posso adentrar aqui, presidente? Deixa eu só indicar aqui, processo 223 da pauta, processo final 2010-45, contribuinte Célio Eustáquio da Fonseca. Por favor, conselheiro, fique à vontade para leitura de relatório e voto. Bom, é mais um caso aqui de imposto de renda pessoa física, tá? Relativo aos anos calendário 2005 e 2006, constituído em decorrência da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, recebidos da Câmara Municipal do município de Ribeirão das Neves, glosa de deduções indevidas de despesas médicas e glosa de deduções indevidas de contribuições de previdência privada, FAP, né? Ele destinado ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Conforme se pode verificar do relatório de auditoria fiscal de folhas 266 a 287, a autoridade fiscal dispôs que lavrou o termo de início de procedimento fiscal em data tal e intimou o hora recorrente a apresentar a documentação relativa aos anos calendário 2005 e 2006, tais como comprovantes de rendimento, discriminativo dos valores recebidos pela Câmara,
documentos idôneos que comprovassem a relação dos dependentes Luzia Lucas da Fonseca e Ebert Lucas da Fonseca, e, por fim, comprovantes de pagamento de despesas médicas declaradas e deduzidas. O contribuinte apresenta a resposta de folhas 217 a 228. Ao final do procedimento fiscalizatório, a autoridade fiscal acabou entendendo por glosar as deduções realizadas a título de despesas médicas e relativas ao pagamento das contribuições a entidades de previdência privada, bem como acabou concluindo pela omissão de rendimentos a título de verbas indenizatórias recebidas da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, conforme razões abaixo. E até eu vou poupá-los de ler. O contribuinte foi intimado da autuação, apresentou impugnação de folhas 291 a 302, alegando em síntese aqui a ocorrência da prescrição e que a verba indenizatória havia sido percebida em função do mandato legislativo, que a lei dispunha que a comprovação das despesas poderiam ser realizadas através de simples recibos, e ainda que efetuava o pagamento das respectivas despesas mediante dinheiro, em espécie, ou por meio de cheques, e ao final que o lançamento não poderia prevalecer, uma vez que a natureza da verba recebida ainda estava sendo discutida nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e em acórdãos de folhas 453 e 459, a DRJ entendeu por julgá-la improcedente, tendo se destacado que o contribuinte não havia apresentado qualquer manifestação no que diz respeito às glosas de despesas médicas, no valor de 829, e de dedução com previdência privada, no valor de 1.205. Então, o recurso se limita a discutir apenas os valores recebidos a título de suposta indenização da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves. O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de primeira instância, apresentou recurso voluntário de folhas 466 a 478, o recurso foi apresentado dentro do prazo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. E aí as alegações que o contribuinte lança a mão estão aí grifadas, mas que, no final das contas, é basicamente isso que eu já estou falando para vocês, que as despesas que a lei lá da municipal previa que os parlamentares tinham direito a indenizações sobre estas verbas, enfim, que os despesos, que era só apresentar recibos de próprio punho, que estava tudo certo, enfim, mais ou menos nesse sentido. E a questão da prescrição, né? Nesse item aqui da prescrição, eu estou fazendo aquele apanhado que a gente bem conhece, que até que não sobrevenha a decisão definitiva com base lá no 42 do decreto 70235, não há que se falar na contagem do prazo decadencial, né? Estou juntando jurisprudência para, no final, aqui concluir que a alegação preliminar de prescrição deve ser de todo afastada. Segundo tópico, da natureza das verbas recebidas a título de verbas indenizatórias e da caracterização de omissão de rendimentos. Venho fazendo o apanhado com base no artigo 43, de início do CTN, venho passando aqui por aquela questão prevista na Lei 77398, que dispõe que a tributação independe da denominação dos rendimentos, venho adentrando aqui na própria legislação do município, né, dispondo que no primeiro momento a lei municipal previa que o valor da verba indenizatória mensal seria de 3.500, depois passou a prever que seria de 5.000 e tal, e aí venho já em senda conclusiva afirmando o seguinte: o fato é que as despesas realizadas pelo hora recorrente, e tais quais indicadas pela autoridade autuante no relatório de auditoria fiscal de folhas
274, 279, 280, 286 não podem ser consideradas como reembolsos e, portanto, as verbas ditas indenizatórias que lhe foram concedidas apresentam natureza eminentemente salarial. A rigor, algumas das despesas não guardam qualquer conexão ou relação com o exercício do mandato parlamentar, enquanto outras não foram registradas em documentos fiscais hábeis que pudessem demonstrar a efetividade e a legitimidade das operações. Sem contar ainda que algumas das despesas foram consubstanciadas em documentos que não atendem simples requisitos legais, como ocorre com os documentos em que não há a especificação do cliente que efetuou o respectivo gasto ou despesa. A título de exemplo, verifique-se que as folhas 73 constam notas de despesas em churrascaria no valor tal, e, além disso, note-se que também há nota de venda de combustível no valor tal, enfim. E aí eu venho dizendo aqui que a autoridade autuante havia analisado corretamente tais pontos e acabou concluindo, né, pelas verbas, pela natureza salarial de tais verbas. Acho que é aqui até a autoridade julgadora, só preciso, enfim, mas basicamente é isso. E aí, ao final, né, venho dizendo aqui, o que deve restar claro é que o recorrente não comprovou, por meio de documentos hábeis e idôneos, que pudessem demonstrar que as verbas ditas indenizatórias lhe foram concedidas com a finalidade de compensá-lo ou reembolsá-lo pelas despesas realizadas em razão do exercício do seu mandato parlamentar. Apenas nas hipóteses em que há comprovação de que tais verbas ditas indenizatórias são de fato indenizatórias é que não podem ser consideradas como rendimentos. Venho juntando jurisprudência nesse sentido e aí venho concluindo com base nessa premissa, de que o contribuinte realmente não comprovou que tais verbas assumem caráter indenizatório, né? E aí tem essa questão até um complemento que eu não coloquei aqui, mas até para vocês tomarem pé, né, tomarem conhecimento, de que há essa ação civil pública, e essa ação civil pública aqui, proposta pelo Ministério Público, o Ministério Público bem evidencia que as verbas aqui em discussão apresentam natureza salarial, e a própria legislação, ainda que disponha que não se trate de verbas salariais, pela própria análise da legislação, dá para perceber que dessas verbas são prestadas pela própria Câmara, enfim. Então, no final das contas, eu concluí aqui, com base em todos esses elementos, que essas verbas, né, apresentam natureza salarial. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, o recurso só se limita a essa discussão, já que as questões das glosas de deduções não foram devolvidas ao tribunal. Então, é isso, presidente. Estou conhecendo o recurso e negando o provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Passemos ao voto. Daniel, como vota? Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário formalizado pelo contribuinte Sérgio Eustáquio da Fonseca. Como vota, conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Como vota, Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. O resultado para o processo 223 fica o seguinte: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, vamos chegar às 11h40, vamos parar um pouquinho, vamos ter que voltar de novo daqui a pouco. Presidente, o próximo processo, parece que o próximo processo foi tirado direto de pauta. E o seguinte, que seria meu, é um processo que a gente discutiu nessa turma só para a conclusão final que eu tinha pedido ver. Seria simples, eu acredito. O próximo processo, 224, foi retirado de pauta? Qual o nome do contribuinte aí, que eu não consigo ver aqui? Adail Tadeu. Não, é isso mesmo. Esse foi o que a gente discutiu na turma passada. Toda a discussão nós discutimos. Que no final o Daniel pediu
Ok, então vamos voltar, a gente Isso é só para fazer um adendozinho. Vamos discutir esse caso no retorno, senhores. Senhor Alberto, por favor, solicito para a gravação neste momento.